No vai e vem das informações, milhões de telefonemas, e-mails, áudios, textos, vídeos e fotografias circulam pela rede mundial de comunicação. São informações pessoais, financeiras, políticas, econômicas. Seriam dados particulares, alguns sigilosos. Seriam, em tempos de Wikileaks e Edward Snowden, ex-técnico da CIA, Agência Central de Inteligência Norte-Americana, fica cada vez mais claro que a privacidade nesse campo é ilusória. Snowden revelou documentos que detalham o programa Prisma de espionagem online da NSA, a Agência de Inteligência Norte-Americana. Um sistema que monitora redes de comunicação em todo o mundo e que contaria ainda com a colaboração de empresas como Facebook, Google, Microsoft, Apple, Yahoo, entre outras. Sob a alegação de segurança nacional, o governo de Obama acessa informação de cidadãos, chefes de Estado e empresas estratégicas como a Petrobras. Discutir questões éticas, legais, políticas, econômicas e tecnológicas que envolvem essa grave denúncia é pensar em formas de evitar atentados à soberania das nações e aos princípios democráticos. É defender a liberdade e a privacidade do Estado e do povo brasileiro na rede mundial de comunicação. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a importância de se garantir o direito à privacidade e à soberania do Brasil nas redes de comunicação. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista e também pelo canal 13 da NET. Participe desse debate pelo telefone 0 operadora 11 49 30 7356. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Demi Guético, representante do Comitê Gestor da Internet, Natália Viana, que é diretora da Agência Pública, e José Paulo Guedes Pinto, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Bem-vindos. Obrigado. As recentes denúncias de espionagem norte-americana, principalmente em relação à presidenta Dilma Rousseff e à Petrobras, levantam o questionamento. Será que o monitoramento do governo dos Estados Unidos aqui no Brasil realmente acontece para atender somente a questões de segurança e de combate ao terrorismo, como dizem os americanos? O ex-presidente Lula, em entrevista ao jornal indiano The Hindu, classificou a espionagem na rede como um grave atentado à democracia. Vamos ouvi-lo. Eu acho que os Estados Unidos está cometendo um crime contra a democracia. O argumento utilizado pelo secretário de Estado de que está fazendo isso para cuidar dos outros países também, para cuidar da segurança, ninguém pediu. Ninguém contratou a espionagem americana. Portanto, eu acho que a democracia, sabe, é menos democracia com o poder de ingerência de uma nação sobre a outra. Então, como é que vocês avaliam essas práticas de espionagem? Vou começar pelas damas. Natália. Oi. Falando em democracia, eu acho que, obviamente, um país estrangeiro monitorar a rede de qualquer outro país é não só um atentado à soberania nacional, mas também à liberdade dos indivíduos, né? Uhum. Mas eu acho importante também pensar em termos de espionagem interna também. Acho que o debate, às vezes, fica muito centrado em Brasil versus a espionagem de uma potência estrangeira, sendo que qualquer espionagem, mesmo uma espionagem interna, uma vigilância exacerbada dentro do país, pode sim ferir a democracia, porque ela fere a privacidade e a liberdade dos indivíduos de fazer suas escolhas e, por exemplo, na rede, agirem livremente, sem estarem sendo julgados ou observados o tempo inteiro. Demi. Então, eu concordo que é um ato muito ruim no geral, e eu acho que uma das coisas que são consequências nefastas disso é tirar, digamos, essa aura de abertura e de liberdade que a gente tem em relação à rede, né? A gente cuida muito bem da internet, gosta muito dela e ela é muito útil para todas as nossas expressões e sem ela não teríamos um monte de conquistas que tivemos nos últimos anos. E eu tenho medo que isso cause algum tipo de respingo sobre a rede. Eu acho que a rede não é a vilã do processo, mas a rede é parte dos meios que foram utilizados
para se chegar a esse tipo de bisbilhotagem aí que nós estamos discutindo. Então, o meu ponto principal seria preservar as conquistas para que elas não afundassem pelo mesmo ralo onde essa coisa toda... Não virassem pretexto para controles sobre a rede. Perfeito. Zé, entra na conversa e eu queria até colocar um tempero nessa história, porque é o seguinte, espionagem, bisbilhotagem, bisbilhotice, acho que existem desde que o homem é homem. Quer dizer, o ato de espreitar o outro já vem das cavernas, né? Espreita a presa, espreita o animal para entender como é que ele faz os seus movimentos para poder caçar. Claro que isso elevado ao paroxismo do poder, do império americano, etc., tem os problemas nefastos que tem. Mas eu estou dizendo isso para colocar a seguinte questão, quer dizer, a gente não vai conseguir, nem no Brasil, nem... acabar com a espionagem industrial, com a espionagem política, etc. A questão pode ter a ver com o modo de pensar, formas de regular, de ter controle social, portanto, de governança das informações, seja na rede mundial de computadores, seja nas outras vias de comunicação? Zé? Olha, Luiz, vou só voltar um pouco. Eu acho que esse episódio do Snowden, né, ele mostrou algumas coisas para o mundo. Assim. Primeiro que os países do primeiro mundo estão com os Estados Unidos, estão alinhados. Então teve graves problemas, por exemplo, a questão de forçar o Evo Morales a pousar na Áustria, né, com cooperação da Itália, da Espanha, enfim, de países inusitados, assim, que tem governo da França também, né, governos supostamente progressistas, assim, colaborando digamos, colaborando com a atitude norte-americana, né, tentando fazer vistas grossas. E aí, voltando um pouco para o que a Natália falou... Nesse caso, nem vistas grossas, né? Participando ativamente, porque ativamente. Fecharam o seu espaço aéreo do ponto de vista para um chefe de Estado. Né? Exato, desde o pós-Segunda Guerra foi inédito, assim, nunca... Então, isso denota um pouco a força do primeiro mundo, né? E como ele está tratando os países em desenvolvimento, ou do terceiro mundo, que a gente chama, né? Os emergentes. Exato, os emergentes. E isso, uma hipótese é que os países também espionam, não são coniventes com a espionagem interna também, dentro dos próprios países. Então, isso não é uma coisa pontual dos Estados Unidos, embora ele lidere, tenha muitos recursos, né? Há uma dissimetria, há um exercício forte de poder, embora a prática da espionagem seja disseminada. Exato. Certo? Vamos ouvir, na mesma entrevista que eu fiz referência do jornal The Hindu, cedida à TVT pelo Instituto Lula, o ex-presidente também coloca como prioritária a articulação de vários países para tentar conter o acesso ilegal a dados sensíveis e garantir a soberania das nações. É gravíssimo e eu acho que nós precisamos, primeiro, obrigar as Nações Unidas a tomar uma decisão contra isso. É preciso que haja uma regulamentação, sabe, do papel de cada país, das obrigações de cada país no respeito à soberania e à autodeterminação dos outros países. Por aí o caminho. Quais ferramentas estão disponíveis para serem usadas globalmente para tentar impedir ou minorar a invasão da espionagem nas redes de comunicação? Demi. Bom, eu acho que esse é um processo que é mais ou menos inelutável. Nós não temos como escapar dele porque, tecnicamente e por uma questão de razoabilidade, há uma concentração das comunicações sempre nos caminhos mais razoáveis, desde a época da telefonia. Quer dizer, os cabos submarinos que saem de algum lugar, vão em algum lugar, e esses lugares são, em geral, poucos e concentradores. Você não tem um cabo submarino que sai do Brasil para ir para Portugal. Ele sempre vai parar em algum lugar no meio do caminho. E esse lugar é um ponto de concentração de tráfego, um ponto de baldeação de tráfego. Então, nesse ponto, se você tiver acesso a esse ponto, e ele está dentro de algum país, e certamente os Estados Unidos são grandes concentradores de tráfego, naturalmente, né? Então, o perverso da história é que você tem à mão isso aí. Então, a informação vai ter que sair do cabo A para entrar no cabo B. E nesse pedaço ela está passando no roteador, está passando numa área tecnicamente vulnerável. Então, ou você criptografa isso para tentar evitar que alguém entre, ou tenta arrumar caminhos alternativos, mas é mais ou menos óbvio que você tem pontos específicos de monitoração que independem da vontade dos interlocutores. Quer dizer, você está falando com alguém na Austrália, a sua comunicação vai passar por algum lugar, provavelmente nos Estados Unidos ou na Europa. Agora, e os nossos backbones, né?
que são poucos, vários deles, tirando acho que da Embratel, são todos de empresas, de grandes empresas estrangeiras, tá certo? Elas têm os nossos dados. Uma das coisas que se falava do controle, a gente estava até conversando antes do programa, que você falava, esse é meu medo. Falava assim, olha, agora tentar colocar no marco civil de que os dados têm que estar sediados no Brasil. Falava, é só mais um lugar para eles serem espionados. Natália. Eu acho que eu vou ler o que ele está pensando. Hoje mesmo, acho que foi hoje ou ontem, saiu no Guardian uma reportagem muito interessante, que causou um pequeno frisson nos Estados Unidos, mostrando que o governo americano estava compartilhando dados de americanos com o governo israelense, com a Mossad. E, obviamente, os dados de todos nós. Eu acho que isso mostra também que não é, que a coisa, o buraco é um pouquinho mais embaixo. É a questão de cidadãos sendo espionados pelos seus governos e pelos outros governos. Nesse sentido, guardar os dados aqui no Brasil, será que só não facilitaria a espionagem dos nossos próprios órgãos de vigilância, que andam muito preocupados, por exemplo, com as manifestações? Quanto mais concentrados os dados estiverem, mais pontos de monitoração clara você tem. Mas eu acho que tem um porém aí que as empresas de telefonia estão muito preocupadas com a questão também. Eu acho que a internet hoje ela é livre, né? Ela é livre, supostamente. Ela é neutra. Significa que a velocidade da informação transita de forma equilibrada, horizontal, igual para todo mundo. Pode explicar melhor. Deveria, mas ela é neutra hoje. E ela faz parte de uma nova lógica de transmitir, produzir informação que dificilmente ela pode ser, digamos, oligopolizada, digamos. Se concentra, se a internet vira um rádio, uma TV da vida, ela fica menos atrativa. Talvez do ponto de vista tecnológico nem se consiga fazer isso. Não, menos atrativa e menos potente, né, como ferramenta disseminadora, ou seja, e capaz de ser utilizada por todos. Isso, né? Teve uma reação, então, desses grandes blocos de capital, né, sediados nos Estados Unidos, principalmente, no Japão também, na Europa um ou outro, em relação à espionagem, porque, digamos assim, a transparência é fundamental para que a rede continue tendo essa diversidade, para ela continuar evoluindo. Não estou dizendo que não possa existir um futuro digamos, mais complicado aí, né? Mas as empresas também estão preocupadas e, enfim, a situação é muito complexa. Agora, né? Eu acho até, tenho uma opinião bem rápida, que esse caso de espionagem, assim, o jeito que foi... Você vê a vulnerabilidade da rede, né? Um ponto na rede complexa de milhares de pontos conseguiu colocar um quiprocópio dos Estados Unidos desse tamanho, né? Então, a rede enfim, outra lógica. Dois lados, apesar que era um cara de dentro, né? Da organização, de dentro do sistema de controle americano, né? Quer dizer, na verdade, ele fez ali o que os Estados Unidos estão considerando traição. Na verdade, ele tornou público uma questão de dentro do sistema. Mas eu queria levantar um ponto, pedir a opinião do Demi, em cima do que a Natália falou. Quer dizer, a questão da vulnerabilidade a que os cidadãos estão submetidos, né, em termos de controle, e, digamos, de um controle que pode ser opressor, autoritário, ela fez referência às manifestações, etc. Isso não seria, por exemplo, desse ponto de vista, uma ameaça à própria noção de cidadania? Eu vou começar por um lado que é parecido com esse aí, mas talvez jogue um pouco de luz nisso. Eu acho que a internet é um objeto de desejo de muitos órgãos, entre aspas, investigativos, porque, ao contrário do que se imagina levemente, a internet é uma rede de protocolos, quer dizer, tudo que você faz na internet potencialmente pode ser monitorado. Eu não sei exatamente quantos estão assistindo o programa hoje, mas quando esse programa passar na internet, você sabe exatamente quantos ligaram no sítio lá e estão baixando o streaming. Então, quando você pega leis de crimes de informática ou de crimes cibernéticos, ou agora essa história aí, o que o pessoal quer, na verdade, é usar o poder que a internet tem intrínseco de monitorar o indivíduo para a investigação, para eventualmente repressão. Eu não estou discutindo o mérito ou não de você investigar ou não, mas... Para tentar os direitos do cara. No final, quer dizer, você estaria nu na rede se você deixar... Então, nosso objetivo aí é criar leis, tipo o Marco Civil,
que ponham limites a isso. Quer dizer, nós queremos vacina contra eventuais doenças futuras da rede. Ela está bem hoje, como bem falou o Zé Paulo, mas o risco é que isso não se preserve, porque a internet em si tem problemas ou características que podem levar a explorar absolutamente tudo que você faz, desde a hora que você loga, em que site você navegou, que sapatos você comprou e que remédios você procura na farmácia. Tudo isso pode ser um dia juntado e ser, digamos, a sua imagem completa. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. O programa de hoje fala sobre proteção e vulnerabilidade das informações que circulam pela rede mundial de comunicação. Participam desse debate Demi Guético, representante do Comitê Gestor da Internet, Natália Viana, diretora da Agência Pública, e José Paulo Guedes Pinto, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da ABC. Você também pode participar. Ligue para 0 operadora 11 4930 7356. O Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista e também pelo canal 13 da NET. Se globalmente podem ocorrer avanços nos campos diplomático e legislativo, por outro lado, é preciso reforçar também o nosso aparato tecnológico para conseguir uma defesa cibernética mais eficiente, capaz de proteger as comunicações do governo e dos cidadãos brasileiros. De certa maneira, era disso que o Guético estava falando, né? Que a internet está legal e tal, a gente precisa ter leis avançadas do ponto de vista legislativo para garantir direitos, mas e do ponto de vista tecnológico? Quer dizer, muito tem se falado na mídia nos últimos dias de que assim, o Brasil é muito vulnerável do ponto de vista das suas defesas cibernéticas a eventuais ataques à sua privacidade, à sua soberania. Natália, o que você pensa disso? Olha, eu não conheço a questão tecnológica mesmo, por isso eu vou passar para os meus colegas aqui. Mas do ponto de vista legislativo, o que você acha que a gente tem que avançar? Quer dizer, olha, eu acho, uma coisa que eu acho muito positiva nesse vazamento todo, ele falou sobre um ponto do sistema, né, chacoalhar o sistema inteiro, foi o pedido de votação finalmente do Marco Civil. E pelo visto ele está saindo bem, né, ele está saindo garantindo a neutralidade, quer dizer, pelo menos foi a declaração da presidente, sendo que há forte pressão das teles, né, para que essa neutralidade seja quebrada. Isso eu acho uma coisa muito importante. E deve ser votado em breve, né? Eu espero que sim. Eu acho que até antes dessa questão tecnológica, tem uma questão política aí por trás também, né? Que o Lula falou que, enfim, é um grave atentado à democracia, mas o Brasil anda vacilando um pouco diplomaticamente nessa questão, né? Já foi, por exemplo, com o caso do Julian Assange, não teve uma moção de apoio, né? No caso do Morales, vacilou um pouco. Os outros países da América do Sul, que já romperam com os Estados Unidos, foram bem rápidos, né? E aí tem até uma questão importante que eu queria jogar para a roda, assim, por que agora, no caso da espionagem no Planalto, com a Dilma, com a questão do pré-sal, etc., Maduro, né, o presidente atual da Venezuela, Morales e Correa, por exemplo, que já romperam com os Estados Unidos, não estão se solidarizando de pronto, né? O que está acontecendo aí na diplomacia que pode explicar isso para a gente? Porque do ponto de vista técnico se resolve, eu acho, mas tem uma questão política que o Brasil tem que se posicionar, né? E eu acho que uma das respostas talvez seja um pouco esse vacilo diplomático, né? Então, por exemplo, conversando com os professores, muitos lá falaram, uma atitude normal seria expulsar o embaixador norte-americano do país. Ou chamar para seria uma coisa razoável, digamos assim, que você faz quando fere a soberania nesse grau, entendeu? Espionando a sua presidente da República, é uma coisa... Mas você faz isso de saída ou você faz isso depois de tomar medidas diplomáticas, de esclarecer ou de investigar em que pé que essas coisas se estabeleceram? Porque eu acho que a gente tem... Porque uma coisa é a questão política e, por exemplo, as relações geopolíticas na América Latina e talvez em função do modo como o Brasil respondeu, no tempo que ele respondeu, você também tem as respostas mais evasivas de parceiros e de vizinhos aqui na América do Sul, por exemplo, como você referiu.
A outra coisa é se nesse tipo de relação é possível a gente, ou é desejável, reações intempestivas. Você sabe, a mídia espetaculariza, você tem visões para todos os lados, e se essa é uma questão que não é preciso ter uma certa parcimônia. Eu sou absolutamente, eu tenho uma posição muito firme. Primeiro, eu achei que não houve espetacularização, eu acho que as reportagens estão sendo muito boas, muito equilibradas, porque afinal houve espionagem e os documentos estão mostrando. Mas além disso... Não, mas em relação a essa reação, mas olha, a Dilma disso, deve cancelar não, a ida aos mas Estados além Unidos, disso, não deve cancelar. Mas além disso, o fato da espionagem no Brasil já começou a ser vazado há muito tempo, há 2 meses. Depois disso, depois de começar a mostrar que o Brasil foi alvo, o Evo Morales teve que passar por aquele vexame público. Depois, um cidadão brasileiro foi preso pela lei antiterrorista britânica por estar portando pegaram tudo que era dele, roubaram tudo que era dele, ficou lá preso. O Brasil não fez nada. Depois, ainda se descobriu que espionaram a presidente da Petrobras. Não seria uma reação intempestiva depois desses 2 meses tomar uma reação? Seria uma reação. Houve reação, não houve? Não, houve reação. Aí uma tentativa de conversa diplomática, mas se você vê que a coisa houve uma vem reação, num vocês estão crescendo... divergindo da reação, claro. É isso. A diplomacia brasileira agiu de modo muito brando, mas aí titubeou, que tá. como Uma você coisa, disse, uma coisa é uma não é que ela revelação. simplesmente As calou, revelações e as ações vão ficando maiores e mais graves. Eu acho, por exemplo, que o fato do Miranda, eu digo isso porque eu poderia ter sido parada quando eu trouxe os documentos do Wikileaks. E sou uma jornalista, estou fazendo meu trabalho. Uhum. Enfim, um cidadão brasileiro passou por aquele vexame, não aconteceu nada. Exato. Então, e quais seriam as reações que vocês considerariam? Uma era, por exemplo, você já disse aqui, Zé Paulo, mas, por exemplo, mandar o embaixador embora. Sim. Ele já foi, né? Chama para consulta, né? Tem como chamar para consulta. Eu fico imaginando se fosse o contrário, assim. Tipo, a gente espionando o Barack Obama. Queria imaginar qual seria a reação deles. Ou o Obama espionando, sei lá, enfim, alguns presidentes da Europa, sei lá, Merkel, por exemplo. Qual seria a reação? Né? É uma questão de afirmação da sua soberania, assim. Então, eu acho que essa resposta, ou essa falta de apoio imediato dos nossos grandes companheiros do século XXI, aqui na América do Sul, diz muita coisa. Tem uma desaprovação das reações diplomáticas do Brasil, né? Há um certo realinhamento com os Estados Unidos na diplomacia, isso é grave, né? Porque o Lula construiu uma política que a gente chama ativa e altiva, só que a política ativa e altiva do Lula, né, na região foi, digamos, por exemplo, o Brasil hoje, as empresas brasileiras, né, as transnacionais brasileiras, que a gente chama, atuam de forma volumosa nos países da região. E também tem vários problemas. Por exemplo, a questão da Petrobras lá na Bolívia, a questão da Odebrecht na construção da usina hidrelétrica no Equador, né? Então, o Brasil acho que está carecendo de cooperação e os nossos vizinhos, queridos amigos, companheiros, né, que querem uma pátria única sul-americana, bolivariana, estão vacilando. Então isso diz muito, eu acho, da questão aí da diplomacia que acabou respingando, acho, na coisa da internet. Dele. Né? Eu acho que espionagem existe, sempre houve, vai haver, e qualquer órgão de inteligência de um país ganha como missão conseguir tudo que ele conseguir de todos os demais países da melhor forma possível, e ele vai tentar isso. Então, certamente, as leis nacionais também são difíceis de se julgar, porque você vai nos Estados Unidos, no aeroporto, eles praticamente te invadem a propriedade completamente, porque a lei nacional permite, o Patriotic Act permite, etc. e tal. Então, esse também não podemos entrar na discussão da soberania de cada um sobre o que ele faz com as leis dele, e se essa quebra de privacidade foi dentro da lei ou não. Mas eu acho que o que é ruim para nós é que algumas coisas têm acontecido nas barbas da gente aqui, dentro do nosso território, e provavelmente houve colaboração ou de entidades ou de empresas, ou o que fosse, ou pelo menos houve má gestão de alguns recursos específicos técnicos que permitiram isso. Não é razoável que o gabinete da presidência seja espionável
remotamente, exceto se houver uma contribuição de alguém dentro, ou se houver, digamos, um desleixo nos equipamentos, porque equipamentos podem ter backdoor, pode ter uma porção de furos que podem ser explorados. Então, eu acho que são coisas de dois tipos. Evidente que na área internacional você tem que batalhar por um melhor tratamento de soberania e tudo mais, mas internamente você tem que verificar quem são os que estão abrindo essas brechas para que isso aconteça e evitar que aconteça. Ou seja, vocês estão de um lado, né? Provavelmente temos brechas, a gente tem vulnerabilidades do ponto de vista técnico, tecnológico e tal, desse ponto de vista. Né? E até ilegalidades eventuais, alguém que abriu dados que não podia, que não é nenhuma brecha, às vezes o elo fraco é o ser humano. Também é possível. Agora, essa é uma dimensão. Outra dimensão é política e diplomática, que tanto o Zé quanto a Natália estão dizendo, olha, eu estou dizendo, né, para dizer o mínimo, a diplomacia do Brasil, do ponto de vista de vocês, foi tímida e equivocada. Tá certo? Sim. Na melhor das hipóteses, vocês estão dizendo, inclusive, relapsa, né? Negligente, talvez, né? Não agiu como devia, ou não agiu, e quando agiu, agiu equivocadamente. Sim. Muito bem. Como sair? Quer dizer, que alternativas temos no atual cenário? Quer dizer, então, se a diplomacia agiu de maneira equivocada, já agiu, como retomar as rédeas de uma situação como essa, né? Por onde que a gente pode caminhar? Eu acho que, por exemplo, segundo a grande mídia hoje, não sei se a informação procede, mas a Dilma disse que vai fazer a visita aos Estados Unidos, né? Eu não faria. Acho que, se eu fosse presidente, teria expulsado o embaixador norte-americano de imediato. Agora, depois, né, como é que faz? Para mim, continua valendo, expulsa, né? Porque cada dia que passa, as informações do Snowden vão sendo apuradas e vai ficando cada vez pior, né? Então, porque ele libera as informações gradualmente. O Guardian, né, tá liberando aos poucos, o né? Glenn, na verdade, o Glenn Greenwald. O Glenn, eu não sei direito. E tá liberando aos poucos, então cada dia que passa, mas, por exemplo, ele falou, a espionagem foi, um dos principais alvos era o Brasil, e tem a questão do pré-sal, e o que mais vai chegar aí de informação? Então tem que... ela está no caminho contrário, entendeu? Se hoje ela falou que vai visitar, confirmou a visita, a Dilma está no caminho contrário. Natália, quer dizer, imagina a Dilma chegando aos Estados Unidos e saindo gradualmente alguma bomba quando ela estiver por lá. Vai continuar saindo. Ela mesma falou, não faz sentido eu ir, se isso tudo for verdade, não faz sentido eu ir para tirar foto do lado do Obama. É o que vai acontecer. E já recuou, né? Eu não sei essa decisão de hoje, eu não sei. Mas tem até uma questão, da questão tecnológica, é óbvio que a gente tem que investir, né? Isso é um ponto fundamental. E Zé, fala em questão... Tem até um meme lá, não, só para concluir, que apareceu o Obama dando risada, um meme do Facebook, o Obama dando risada, assim, com a mão no peito, gargalhando, falando, a Dilma me bloqueou no Facebook, que é o que dá para fazer, entendeu? É a nossa contra-espionagem. Ok, eu estou aqui com o Jaime de Souza, de São Paulo, ao telefone, é isso? Alô? Alô? Oi, Jaime, tudo bem? Tudo bem. Você está falando da onde, Jaime? Estou falando aqui de São Paulo, Jardim Bonfiglioli, do lado da USP aqui. Então, entra na conversa e você pode fazer perguntas aqui aos nossos convidados. Eu gostaria de fazer uma pergunta, eu extensivo à mesa aí, por favor, é o seguinte. Qual será o futuro do capitalismo na América Latina? Ok? Ok, obrigado, Jaime. Obrigado pelo espaço democrático que vocês dão e boa noite a todos. Obrigado, Jaime. Obrigado pela pergunta. O Jaime fez uma pergunta bastante ampla, né? Demi, qual o futuro do capitalismo diante dos acontecimentos, do império, da espionagem? Eu sou engenheiro eletricista. Zé. Eu vou me arriscar, assim. Olha, o futuro, assim, se você for bem honesto intelectualmente, fazer previsões futurísticas é muito difícil, assim. Mas eu acho que o capitalismo está chegando num momento de crise novamente. Por exemplo, a forma hoje dos países do primeiro mundo subordinar os do terceiro, cada vez mais dominando o conhecimento. Então, uma grande empresa ela não quer fazer remédio e vender. Ela quer construir a patente do remédio e vender o direito de você reproduzir os remédios no seu país. Mesma coisa, sementes, alimentos. Né? Você vai atrás da patente.
os softwares também, exato. Então, as grandes empresas estão tentando monopolizar o conhecimento. Esse é o grande quiprocó do capitalismo. Do outro lado, as nações do terceiro mundo quebram patentes de alimento, de semente, pirateiam software, né? Pirateiam, entre aspas, software. Então, esse é o limite, assim. Ninguém mais quer vender o carro, eu quero vender o design do carro, né? O que dá dinheiro mesmo. Então, a forma dos países do primeiro mundo submeter os do terceiro, acho que é cada vez mais essa. E o futuro do capitalismo, acho que no mundo inteiro, depende dessa correlação de forças. Então, por exemplo, a China, hoje, está se tornando um país cada vez mais capitalista. Então, quando ela começar a reconhecer de fato os direitos de propriedade intelectual e regular a informação e garantir o monopólio, enfim, vai ser mais um pontinho para o capitalismo, não sei. Diga, mas espera aí, eu vou botar... Não, deixa ele falar. Eu vou deixar o Demi falar, mas vou aproveitar e colocar uma pergunta aqui que chegou da internauta Jaqueline de Souza, São Paulo. Como devem se comportar os cidadãos comuns que não entendem nem de tecnologia, nem de diplomacia com essas práticas de espionagem? Não, só vou fazer um complemento aí no que ele disse. Eu não entro no mérito, digamos, da política em geral, mas eu diria o seguinte: eu acho que os modelos econômicos, os modelos sociais de geração de riqueza e tudo mais vão ser fortissimamente alterados com a internet, e a gente já está vendo isso. Os modelos que funcionam na internet são diferentes dos outros modelos. Toda essa grita que nós temos em termos de neutralidade e outras coisas vem em parte do desejo dos antigos modelos preservarem sua forma de funcionar. Então, eu não sei para onde nós vamos, mas nós vamos para um lugar bem diferente de onde nós estamos hoje. Eu tenho que fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já já. Hoje o Melhor e Mais Justo discute as relações entre proteção de dados e garantia à soberania. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista e também pelo canal 13 da NET. Participe do debate pelo telefone 0 operadora 11 49 30 73 56. Nessa conversa estão aqui comigo Demi Guettico, representante do Comitê Gestor da Internet, Natália Viana, diretora da Agência Pública, e José Paulo Guedes Pinto, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. A gente foi para o intervalo e a pergunta da Jaqueline Souza, de São Paulo, ficou sem resposta. Ela perguntava o seguinte: como devem se comportar os cidadãos comuns, que não entendem nem de tecnologia, nem de diplomacia, diante dessas práticas de espionagem? Zé. Bom, do ponto de vista político, o cidadão comum vota, e agora a Dilma, uma das questões positivas que ela tomou à frente agora é a aprovação do Marco Civil na internet, que garante a privacidade do usuário, a neutralidade da rede, entre várias outras questões fundamentais. Então, o cidadão comum tem que pressionar o Congresso, né, o Senado Federal, para aprovar o Marco Civil, apoiando a presidente, que ela está muito correta a fazer isso. Então, acho que... Natália. Além dessa questão política, né, pressionar os seus parlamentares e tal para aprovar, eu acho que é importante que o cidadão comum conheça as ferramentas de criptografia. Criptografia é basicamente uma chave, uma maneira de você codificar, colocar uma capa protetora sobre os e-mails que você envia, sobre a sua navegação. A gente, na agência pública, fez um guia básico, rápido, de como usar as ferramentas simples e e-mails criptografados. Se quiser visitar a agência pública... Pode falar e vai entrar no GC, tá? www.apublica.org, mas uma ferramenta simples e boa é o Tor. Vai lá, busca o Tor, é uma ferramenta muito importante para você garantir uma primeira camada de segurança à sua navegação. Demi. O comentário que eu faria é o seguinte: precisamos ter em mente que as coisas Tor, só para lembrar, o Tor é um software, um navegador, que permite que você garanta, ou pelo menos tenha um bom nível de anonimato na rede, né? Muito bem. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, quer dizer, precisamos sempre ter em mente que a internet mudou muitas coisas nessa área de esquecimento e de apagar a informação. Se você recebe uma carta que você não gosta, romanticamente você podia queimá-la numa vela, ela viraria cinzas, né? Se você recebe um correio eletrônico que você não gosta, você não consegue se livrar dele jamais, porque mesmo que você o apague, o seu provedor, até por uma questão de que amanhã ele pode ser culpado de ter perdido dados seus, ele vai salvar em algum lugar. Então, nada do que acontece na rede é perdido totalmente, é sempre salvo em algum lugar, mesmo que você queira apagar.
Então, temos que ter em mente, toda vez que a gente põe alguma coisa na rede, que aquilo provavelmente não sumirá de lá. E o que é pior, se aquilo causou algum tipo de impacto, aí não sumirá mesmo, né? Então, essa é uma mudança que nós não tínhamos. No telefonema normal, se alguém gravou o telefonema, gravou, se não gravou, perdeu. Mas na internet, se você usar um telefonema via pacotes, via internet, eles são pacotes como correio eletrônico, podem ser guardados em algum lugar. Então, eu posso ouvir seu telefonema 2 anos depois. então temos que ter sempre em mente isso. Ou seja, garantia plena e absoluta não haverá. Nunca vai ter. Tá certo? Certamente criptografia é uma excelente sugestão. Onde pudermos criptografar com criptografia forte, devemos fazer. É, claro que há um conjunto de discussões técnicas e tal, inclusive ligadas à possibilidade de pensar a chamada Deep Web, né? De estar fora da rede e navegando por... Mas essa seria uma outra discussão. Eu queria voltar à questão do Marco Civil, porque há, como disse o Demi lá no começo, volta ao debate do Marco Civil a possibilidade de que haja alguma alteração, ou seja, que se tente colocar no Marco Civil formas de controle ou mesmo de manter dados no Brasil, e que você já disse que isso era uma coisa, digamos, desnecessária, incorreta e tal. Mas eu queria retomar esse debate, quer dizer, a questão é aprovar o Marco Civil tal como ele foi formulado e não abrir o debate para reformulações do Marco Civil. A minha opinião é que o Marco Civil é uma declaração de princípios. Ele serve para defender a internet como ela é hoje. Ele não deve incluir modelo de negócio, não deve incluir detalhes técnicos do tipo onde tem data center, onde não tem, não deve incluir detalhes de roteamento da rede. São detalhes técnicos que não devem fazer parte do Marco Civil, como também criminalização não deve fazer parte. São coisas que virão posteriormente. Então a função do Marco Civil é estabelecer o campo de jogo. Própria. Numa legislação própria. O Marco Civil deve estabelecer o campo de jogo, o que significa o ambiente internet, quais são os direitos dos internautas e como proteger o que nós já temos, para que não seja dilapidado. Exato, acho que tem que aproveitar o momento agora, que ele voltou à pauta, né, uma pauta prioritária aí, a Dilma está forçando a aprovação, assim, eu acho que talvez a sociedade civil ela já tem uma certa organização, né, só que é muito pequena, assim, então acho que tem que aproveitar o momento e todos os movimentos sociais que trabalham com isso, todas as agências de comunicação mais autônomas, mais independentes também tem que, enfim, formar uma massa crítica para conseguir a aprovação, assim. Vamos ver o que vai dar, né, porque já está se estendendo há um bom tempo a questão da aprovação do Marco Civil, até agora nada. Então vamos aproveitar mais essa oportunidade. Você está falando de uma coisa que me remete de novo à discussão política, a gente não saiu dela, não é de novo, continuando na discussão política, a questão de que as dimensões, sejam elas técnicas ou não, que vocês estão apontando, enfim, indicam uma questão da gente aprofundar a nossa democracia. Porque, veja, claro, a natureza da nossa diplomacia, o modo como a gente regula, por exemplo, a questão da internet, a questão que a gente estava falando da participação social, né? A gente viu claramente que os governos, os governantes, não só os governos, o legislativo, o executivo, o judiciário no Brasil ficaram bastante surpresos com as manifestações de junho, né? Em função, inclusive, da capacidade de mobilização e dessa, digamos, nova cognição, essa técnico-cognição que está em jogo e que as pessoas ainda não se apropriaram, as pessoas, estou falando do judiciário, o legislativo, os poderes não se apropriaram, então eles estão vendo que estamos diante de outra coisa, e me parece que, de certa maneira, a vacina passa por a gente aprimorar e radicalizar a democracia, ou não? Natália? Eu acho que tem uma coisa interessante quando você discute a internet, que o Julian Assange fala que hoje em dia a internet ele é o nervo central do sistema. As pessoas, elas, embora, obviamente, o alcance da internet ainda seja limitado, mas ele está expandindo rapidamente no Brasil, no mundo, no Brasil bastante. Todo mundo está na internet e todo mundo está na internet o tempo inteiro. A internet, às vezes, ela é discutida como se fosse uma coisa à parte, como se fosse a televisão. Não é mais. A internet, ela media todas as relações de todo mundo. Então, a democracia também passa pela internet. Não existe mais você discutir democracia sem discutir a internet. Nesse sentido, todas as nossas instituições vão ter que se adaptar a essa realidade, não tem como fugir. Você precisa entender a internet e, portanto, regular a internet é fundamental. Por isso, essa carta de princípios é quase como uma nova Constituição, né? Porque hoje em dia todas as relações,
e todas as relações econômicas, financeiras, sociais, amorosas, e todas são mediadas pela internet. Sim, hoje é praticamente impossível você manipular a opinião pública como era feito no paradigma tecnológico anterior, no analógico, digamos, né? Chamar a internet de digital e o anterior de analógico. Porque, de fato, assim, por exemplo, o Mídia Ninja lá, hoje você não pode, enfim, forjar um golpe de Estado com base em imagens falsas e ficar recorrentemente passando isso, tentando lavar o cérebro das pessoas. É quase impossível, porque vai ter milhões de registros e eles vão estar na rede. Então, o Marco Civil, realmente, eu gostei da figura, é uma nova Constituição, quase uma garantia da liberdade, de fato, assim, né? Da liberdade, assim, tal como a gente quer, não a liberdade norte-americana, né? Que vem geralmente com bastante pólvora junto em cima da cabeça, né? Mas a internet, ela mudou, inclusive, a forma de fazer política. Então, assim, é muito difícil. Uma pergunta que eu fiz recentemente, assim, estava se discutindo a regulação da mídia, né, na América Latina, que ela avançou, mas avançou no marco analógico, né? Então, Argentina, Venezuela, Equador, eles não avançaram ainda para ter um marco civil da internet, por exemplo. Eles avançaram para os monopólios antigos, para a Globo deles, lá regular, tirar um pouco do poder. E eu fiz uma pergunta num debate que um professor estava apresentando um paper sobre isso, se teria o golpe no Hugo Chávez, por exemplo, em 2002, se tivesse o Mídia Ninja lá. Ou o golpe de 64 aqui. Mas o de 2002 foi muito claro, tinham 4 TVs, né, a TV pública foi fechada, tinham 4 TVs privadas e ficaram passando recorrentemente uma imagem falsa de um chavista atirando lá no nada, né, e a gente consegue ver que é falsa no documentário da TV irlandesa, lá, a Revolução Não Será Televisionada. Então, se tivesse o Mídia Ninja lá, dificilmente eles teriam argumento, força social para tentar fazer um golpe. Então, a internet é a garantia dos direitos democráticos fundamentais, assim, da nossa liberdade. Tem mais uma pergunta aqui agora, José Augusto, São Paulo. Ele pergunta o seguinte: criação de plataformas, acho que essa é para o Demi, né? Criação de plataformas de e-mail e internet nacionais garantiria um pouco mais de segurança na navegação dos brasileiros? Não, eu também não acredito nisso. Eu não acredito que as coisas passem por isso. Primeiro porque, como eu falei, tudo que concentra em algum lugar a informação, ela é alvo dos que forem monitorá-la. Então, se você tiver uma plataforma nacional, ela vai estar em bases de dados, vai estar em servidores, vai estar em roteadores que podem ter backdoors, que podem ter furos, que podem ter coisas propositalmente inseridas lá. E eu não acho que por aí você teria uma proteção adicional importante, sem contar que é muito complicado. Você veja, boa parte dos provedores nacionais de correio eletrônico antigos, históricos, né, trocaram sua base por bases internacionais que existem, mantiveram o nome, mas trocaram a máquina. Então o motor mudou. Mudou. Eu estou supondo que o Zé Augusto está perguntando isso aqui, estou supondo, posso estar errado, em função de notícias que saíram do correio, né, mensageria do correio e tal. Mas uma outra pergunta que tem sido recorrente é a questão de que, e as autoridades, como chefes de Estado e tal, eles não teriam que ter ali uma estrutura de mensagem e tal, algo distinta? Com certeza, é diferente o correio que eu uso na minha casa e o que eu imagino que o governo esteja usando. Se ele também estiver usando o correio que eu uso, isso pega muito mal para a nossa autoridade. E tem tecnologia para isso? Tem tecnologia, tem tecnologia. Você certamente, criptografia ainda é uma boa ferramenta. Para dar o contraponto, num dos slides lá do Prism, está escrito lá, o sujeito lá do governo americano lá espionando, dizendo, não, o que acontece se você pegar um e-mail criptografado? Ele falou, bom, pode ser que você não consiga ler o e-mail criptografado, mas fique atrás do cara que mandou, porque alguma coisa ele está escondendo. Mas também já ouvi de quem instala o Tor na sua máquina e tal, não olha é? Olha lá. Por que esse cara quer ser anônimo? Exatamente por onde ele navega, que coisas que esse cara está fazendo na Deep Web, né? Está fora do protocolo, enfim, né? Eu queria, a gente está perto do final do programa, eu queria que vocês fizessem aqui, enfim, o destaque de vocês, da conversa sobre essa questão da espionagem, que vocês consideram o mais relevante para destacar como questão, problema, e ao mesmo tempo o mais relevante como possibilidade de ação. Parece que uma que ficou muito clara aqui é o Marco Civil da Internet. Bom, ela e o que mais, Natália?
Eu, na verdade, vou falar sobre uma coisa que eu falei logo no começo. Eu acho que se você pensa em espionagem digital e principalmente em vigilância no geral, não só digital, mas também vigilância mesmo, é importante a gente prestar muita atenção no que vai acontecer com relação à Copa do Mundo. A gente, na agência pública, lançou uma série de reportagens junto com o Wikileaks na semana passada, mostrando que muitas das gigantes de vigilância, incluindo empresas que vendem para o governo americano sistemas de filtragem de dados que são vigiados, espionados, ou softwares espiões, estão vindo para o Brasil, porque o Brasil virou um grande mercado da vigilância por causa da Copa do Mundo. Então, acho que a gente precisa prestar bastante atenção, porque é na hora em que há um medo do que a população pode fazer que essas empresas fazem o lobby e faturam. A vigilância não traz mais segurança, ela traz mais dinheiro para um grupo de empresas que vende a tecnologia. Então, acho legal prestar atenção nisso. Zé? Eu acho que a questão do marco civil é fundamental, a população tem que apoiar, os movimentos sociais têm que se organizar, agora é o momento da gente aprovar o marco, tal qual foi formulado, né? Como uma carta de princípios para garantir a nossa liberdade, os nossos direitos essenciais. E eu acho que o que fica também é mais um episódio que está deixando cada vez mais às claras como que os Estados Unidos se posicionam na sua hegemonia, né? Poder duro, menos que o poder brando, né? Então, está sendo uma persona não grata cada vez mais. Eu acho que o Brasil tem que tranquilamente reconhecer que isso pode se denotar uma tendência de perda da hegemonia. Então o Brasil tem que abrir o olho e começar a se posicionar de forma a não aceitar esse tipo de ingerência, né, na sua soberania. Dêmio. Então, eu acho que a internet trouxe coisas que mudaram completamente o mundo e eu acho que isso é irreversível e nós temos que olhar deste jeito e preservar o que nós conseguimos. Eu acho que certamente existem pontos de controle que a rede propicia e que podem ser usados contra o cidadão, mas também há um poder muito grande que o cidadão recuperou e que ele não tinha antes. Se havia espionagem 30 anos atrás, certamente a reação a ela era muito mais leve do que pode ter hoje. Nós estamos discutindo isso hoje abertamente, coisa que não seria viável 30 anos atrás, quando havia espionagem da mesma forma. Então, eu acho que é importantíssimo preservar isso aí. O que ela falou é perfeito, quer dizer, controle não equivale à segurança. Você saber tudo que o outro faz não quer dizer que ele está mais seguro. Ao contrário, provavelmente ele está menos seguro, porque você vai poder tirar conclusões a partir daí. E controle não equivale à liberdade. Não equivale à liberdade e também não equivale à segurança. Tem aquela frase famosa do Franklin dizendo que se você abre mão da liberdade em função da segurança, você perde as duas. Eu modifiquei para dizendo que se você abre mão da privacidade em função da segurança, você também perde as duas. Então eu acho que é fundamental isso. E para fechar, eu acho que os 3 pilares que o Marco Civil defende, que é basicamente privacidade do indivíduo, responsabilização adequada da cadeia, para você não matar o carteiro por causa do e-mail desagradável que você recebeu, e garantia da neutralidade da rede devem ser preservados a todo custo. Maravilha, agradeço muitíssimo a vocês. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/redetvt e pelo Twitter, @redetvt. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.